Sábado da 31ª semana do Tempo Comum, hoje festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu-lhes: destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 31ª semana do Tempo Comum, hoje festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja Universal celebra a festa da Igreja Mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo. A dedicação da Basílica do Santíssimo Salvador e dos santos São João Batista e São João Evangelista em Latrão. Esse é o nome completo da Basílica, ou como ela é mais comumente conhecida, a Basílica de São João de Latrão. É um nome grande, né? Esta basílica ela foi construída, queridos irmãos e irmãs, pelo imperador Constantino, na colina, uma pequena colina, chamada Colina Lateranense, por isso Latrão, né? Daí vem o termo Latrão. Quando o Papa Melquíades governava a igreja, ou seja, entre o ano 311 e 314. Ao contrário do que muitos pensam, esta é a Catedral do Papa, a Sé Catedral do Papa. Não é a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é a Basílica do Estado Pontifício. Mas a Catedral de Roma e a Catedral de onde o Bispo de Roma, né, a Igreja Mãe do Bispo de Roma, ela é São João de Latrão. Nesta Basílica, ela tem um valor histórico, uma importância para a gente enorme. Porque nesta Basílica, ao longo dos séculos, nós celebramos 5 concílios ecumênicos. Foi nela que o Papa Leão Magno fez os grandes sermões que marcam, por exemplo, os prefácios do Advento. Foi nesta Basílica que foram feitas as proclamações nos concílios ecumênicos que confirmaram a fé apostólica. É lindíssima. A fachada da Basílica, como vocês podem ver em uma das fotografias, uma das artes que nós preparamos para o dia de hoje, ela está coroada por 15 estátuas grandiosas de 6 metros de altura. No meio delas, preside o Salvador do mundo, entre os seus apóstolos. E dali, Jesus reina e domina, abençoando e mostrando o seu coração aberto a todos os homens que ele chama para o céu e para a felicidade eterna. Como era um costume antigo, o batistério está fora da basílica. Então, ao lado, na parte posterior da basílica, ou seja, uma das portas que sai pela lateral dos fundos da basílica, ela vai dar acesso ao batistério. Esse
é o mais venerável e o mais suntuoso batistério de Roma. Ele é octogonal, lembrando assim os 7 dias da criação e o 8º dia da ressurreição. É belíssimo. Muitas vezes as pessoas visitam a basílica e não visitam o batistério. Ao lado, quando a gente olha a basílica, ao lado dela, adjacente a ela, tem o palácio episcopal. Esse palácio foi a morada dos papas até a mudança para Avignon, até o período em que o Papa ele foge para a França por causa das perseguições e mais tarde Santa Catarina de Siena vai ajudar o Papa no retorno para Roma. Mas até aquele período, esse prédio construído ao lado é a residência pontifícia. É belíssimo. Hoje ali funciona a mitra episcopal e a cúria, né? Então todos os organismos administrativos da Diocese de Roma estão ali, nesse palácio. E ali também estão presentes os bispos auxiliares de Roma e é a sede do governo da Diocese, né? A festa de hoje, ela tem um caráter importante para toda a Igreja, que é o de celebrar a unidade e o respeito para com a Sé romana, para com a nossa sede em Roma. Segundo as palavras do próprio Papa Bento XVI, no Ângelus do dia 9 de novembro de 2008, por ocasião da dedicação, né, da Basílica, ele vai escrever o seguinte: a festa de hoje celebra um mistério sempre atual, ou seja, Deus quer edificar no mundo um templo espiritual, uma comunidade que o adore em espírito e verdade. Mas esta celebração recorda também a importância dos edifícios materiais, nos quais as comunidades se reúnem para celebrar o louvor a Deus, ou seja, cada uma das nossas igrejas espalhadas pelo mundo. E continua o Santo Padre dizendo, cada comunidade, e isso é uma grande verdade, meus irmãos, cada comunidade tem, portanto, o dever de conservar com cuidado os próprios edifícios sagrados, que constituem um precioso patrimônio religioso e histórico do povo de Deus. É verdade, cada uma das nossas igrejas onde celebramos a Santa Missa, ela traz consigo uma história que abarca todos os nossos irmãos e irmãs que nos precederam, não só na edificação daquele prédio, mas na existência dele, que muitas vezes começou com aquele terreno que foi adquirido quando a igreja matriz era uma outra, então já é uma conquista fruto da dedicação daqueles irmãos que nos antecederam, até que passa a existir aquele novo terreno, do terreno a nova capela, e da capela daí vai indo pouco a pouco até se formar o edifício final e a comunidade religiosa que está nele. Por exemplo, antes de sermos membros de uma determinada paróquia, aquele lugar ele estava pertencente a uma outra paróquia. E quando então vem edificado o templo, que normalmente começa com uma pequenina capela e depois vai passando a uma igreja matriz, nós temos ali a vitalidade daquele povo de Deus que vai construindo um novo templo para entregá-lo a uma nova comunidade. Porque depois de um tempo aquela capela ela é desmembrada e dá origem a uma nova sede. Estão percebendo? Então nós chegamos numa realidade que foi construída por nossos irmãos e irmãs pensando o momento e o nosso tempo. O que significa dizer que, de fato, prepararam para nós a casa do Senhor. Que alegria estar na casa do Senhor, amá-la, defendê-la, cuidar dela, trazendo consigo uma resposta de gratidão e amor por todos aqueles
que nos ajudaram a tê-la. Invoquemos então a intercessão de Maria Santíssima, vai dizer o Papa Bento XVI, para que nos ajude a tornar-nos como ela, casa de Deus, templo vivo do seu amor, pedras preciosas na edificação da Igreja. E aí, o Santo Padre faz agora a referência ao apóstolo que vai nos chamar, nos textos de hoje, de pedras vivas da construção desse edifício vivo, que é a Igreja. Orígenes, no ano de Orígenes viveu, é um escritor eclesiástico. Ele nasceu em 185 e morreu no 253. Então, por volta do ano 250, Orígenes escreve essas seguintes palavras, falando não sobre a festa da dedicação da Basílica de Latrão, porque nós sabemos que ela foi construída no 311, a partir do 311. Então, essas palavras são anteriores, mas elas vão falar sobre o tema da pedra viva, como nos apresenta seja São Pedro, seja São Paulo em seus escritos. Todos nós que acreditamos em Jesus Cristo, olha que bonito, somos chamados pedras vivas, segundo as palavras da Escritura. Vós, como pedras vivas, entrais na construção de um edifício espiritual em função de um sacerdócio santo, cujo fim é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que lindo! O fim é oferecer sacrifícios espirituais que sejam agradáveis a Deus. Para isso fomos chamados. Ora, quando se trata de pedras terrenas, sabemos que se colocam nos alicerces aquelas mais sólidas e fortes, para que se lhes possa confiar e sobrepor todo o peso do inteiro edifício. Da mesma maneira, se deve entender que também, de entre as pedras vivas, escolhidas pelo Senhor, estão colocadas nos alicerces desse edifício espiritual as mais fortes. Ele faz agora referência aos apóstolos e aqueles que nos antecederam no testemunho da fé e no vigor da vida espiritual. Olha que bonita. Quais são essas pedras, então, que estão colocadas no alicerce e são mais fortes? Os apóstolos e os profetas, como nos ensina São Paulo quando diz: edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas, tendo por pedra angular o próprio Jesus Cristo. Para te adaptares eficazmente à construção desse edifício, para seres uma das pedras mais próximas do alicerce, caríssimos irmãos, reparem que o próprio Cristo é o alicerce desse edifício que estamos a descrever. Assim se exprime o apóstolo Paulo. Ninguém pode pôr um alicerce diferente do que foi posto, Jesus Cristo, Senhor. Felizes, portanto, eu vos digo, todos aqueles que vão construindo edifícios religiosos, santos, sobre tão nobre fundamento. Felizes todos aqueles que vão tomando parte na igreja edificada por Cristo. Olha que lindo, não é verdade? Então, todo aquele que toma parte está próximo desse alicerce que é Cristo. Na medida em que nós abraçamos a nossa fé e vivemos a nossa fé, unidos à Igreja, sedimentados nesta edificação, nós estamos juntos do alicerce fundamental que é Cristo. Senhor, obrigado por sermos cristãos, por pertencermos a Ti, por sermos filhos da Igreja. Edifica, Senhor, a nossa alma, a exemplo da alma de Maria Santíssima, a fim de que nós possamos ser completamente vós e que a nossa vida, tomando parte nessa construção bendita, seja um louvor à vossa santidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Evangelista e São João Apóstolo, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.